olha lá. A revelação dos testemunhos nos diz: é dever. Pastor, pega o microfone e me ajude, por favor. Aí não tem mãe? Não? Pegue ali, por favor. O microfone, Jorge, por favor. Só para me ajudar, aí eu não falo tanto e vocês não ficam tão cansados. Vamos lá. É dever educar a mente de modo a manifestar as energias da alma e desenvolver cada faculdade. Quando todas as faculdades se acham em exercício, o intelecto será fortalecido e o desígnio para que elas foram dadas terá o seu cumprimento. Presta atenção. É dever educar o quê? A mente. De modo a manifestar as energias da alma. E desenvolver o quê? Cada faculdade. Tem pessoas por aqui e por ali que desenvolvem uma faculdade. E são pessoas desequilibradas. Porque quando abrem a boca para falar, já percebe-se logo que há no próprio discurso um discurso não contrabalançado. Então a revelação nos diz que nós devemos desenvolver todas as faculdades que se acham em exercício. O intelecto vai ser fortalecido e o desígnio para que elas, as faculdades, foram dadas, terá o seu cumprimento. Bom, vamos lá então. Quantas faculdades nós temos no nosso ser para ser desenvolvidos? Quantas faculdades? Quantas? Basicamente quantas? O que é educação? Qual o conceito de educação? Desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e... Mas tem uma palavrinha aí que muita gente passa por cima. Qual é essa palavrinha, Manuela? Essa palavrinha é a palavra harmônica. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Chama a minha atenção uma coisa por aí. Por que Ellen White destaca a parte física em primeiro lugar? Percebe isso? Física, mental, espiritual. Mas o que acontece com as pessoas maiormente? Tem pessoas que desenvolvem muito bem a sua capacidade física, a sua capacidade espiritual. São excelentes cristãos que se comungam com Deus, que têm a sua vida devocional preciosamente cuidada, mas que não cuidam tão bem do seu corpo e por ocasião também não cuidam muito bem da sua mente. Percebe a história? Então, cada faculdade deve ser desenvolvido de tal maneira que todas elas alcancem o propósito pelo qual Deus colocou-as para funcionar. E nós, pastores, temos a responsabilidade de desenvolver o maior número de capacidades possíveis para servirmos a Deus em nossas igrejas. O maior número, incluindo a esposa, que é o braço direito do pastor. Esquerdo, direito, seja lá o que for. A esposa é o braço que sustenta o pastor. E se a esposa se envolve com o ministério pastoral, amigo, sabe o que vai acontecer? Vai haver bênçãos sem limites. E é lamentável que às vezes algumas esposas se reclusam no seu canto e pouco se envolvem com a vida do seu marido no ministério pastoral. E às vezes onde há 5, 10 conversos, poderiam haver 50, 100, 200 conversos pelo trabalho da esposa também. Porque você sabe que o trabalho da esposa, a mulher ela tem uma capacidade que o homem não tem. Qual a capacidade que a mulher tem e que o homem não tem? A capacidade de sociabilidade. Percebe? Ela rompe com muito mais facilidade, faz amigos, se envolve, faz encontros. E isso tudo é o quê? São estratégias para poder alcançar almas, pessoas para o reino de Deus, não é? Bom, o que mais? Pastor, por favor.
Dependemos de Deus para a conservação de todas as nossas faculdades. Os cristãos têm para com Ele a obrigação de exercitar a mente de maneira que todas as faculdades sejam fortalecidas e desenvolvidas em maior plenitude. Se negligenciamos isso, elas nunca realizarão o desígnio para que foram destinadas. Então, amigos, aqui está um ponto um pouco básico, né? Dependemos de Deus para a conservação de todas as faculdades. Os cristãos têm para com Ele, Deus, a obrigação de exercitar a mente de maneira que todas as faculdades sejam fortalecidas. Essa palavra é um pouquinho forte para nós, mas ela revela a nossa necessidade. Veja, quando Deus criou o ser humano, Deus não criou por uma razão qualquer. Por que Deus criou o ser humano? Você sabe? A revelação fala isso. Por que Deus criou o ser humano? À medida que ele fosse crescendo e se desenvolvendo, ele deveria refletir cada vez mais o caráter do seu Criador através da sua própria vida. Esse é o objetivo da criação divina. E o pecado, ele interferiu no processo, mas o propósito ainda continua. O plano ainda continua. Nós, seres humanos, aqui vivemos, não para podermos gastar os dias, as horas, os meses e os anos da nossa vida com coisas dessa vida, mas para revelar o caráter de Cristo, que é o meu Criador, através da minha natureza, das minhas palavras, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, dos meus diálogos, da minha pregação, do meu ministério. É para isso que fomos criados por Deus. Por isso que Deus pede, então, que nós desenvolvemos todas as nossas faculdades, porque Ele quer nos levar a um estágio de igualdade e semelhança a Ele, desenvolver a nossa potencialidade na sua plenitude. Mas tem gente que diz assim: você passa com 10, eu passo com 5 e nós dois passamos juntos. Conhece a história, né? Um passa com 10, outro passa com 5, e a vida lá na frente vai revelar quem é quem. Tem gente que tem N potencialidades, mas desenvolve 2, 3, poderia desenvolver 100 e ser uma bênção inigualável, inimitável. Aliás, essa é uma palavra usada para o CR7, que eu já escutei aqui para mim. O inimitável CR7. Cristiano Ronaldo é uma expressão, estou aqui brincando com você. Inimitável. Nós poderíamos atingir um nível inimitável de bênção, aonde for, aonde estiver, quer pela música, quer pela sociabilidade, quer pelo conhecimento da área de saúde, quer por todos os meios possíveis que Deus possa colocar diante de nós, não é? Muito bem. Agora, olha o que diz aqui uma coisa, por favor, preste atenção no que está escrito aqui. Se negligenciamos isso, elas nunca realizarão o desígnio para que foi o quê? Destinado. Se nós não desenvolvermos essas faculdades, elas não vão realizar o desígnio para que foram designadas. Vamos ao próximo então agora. Travou aqui, irmão? O que aconteceu? Vamos lá. Pode ler, pastor, por favor. Os que põem toda a energia do seu cérebro em um só assunto são grandemente deficientes pela razão de que as faculdades não são cultivadas igualmente. O assunto que está perante eles desprende a atenção e são levados sempre avante e penetram cada vez mais profundamente na questão. Há pessoas que colocam só, são cristãos de uma nota só. Uma nota só. Bem. E você vai falar com ele 10, 15 anos, é a mesma nota. É aquela mesma nota. Não sai daquilo. Não sai daquilo. Então, quando nós gastamos a nossa energia cerebral com um assunto só e fazemos aquilo o centro da nossa atenção, amigos, nós estamos caminhando por um ponto muito perigoso, de acordo com a revelação. Seguindo, os homens que cultivam... Peraí, eu já consegui. Okay.
uma ou duas faculdades não podem realizar metade do bem que Deus designou que fizessem no mundo. São homens unilaterais. Apenas metade da capacidade que Deus lhes deu é posta em uso, ao passo que a outra fica enferrujando na inatividade. Então, aí está novamente a questão da importância do desenvolvimento das faculdades. Agora vamos entrar em alguns temas mais sérios e mais importantes. Pode falar. Tempo e energia podem ser melhor empregados do que demorarmos sobre os enganos de nossos oponentes que usam de calúnia e falsas representações. Uma série de enganos, todos inventados pelo próprio Satanás, recebe atenção enquanto o povo está clamando por alimento. Muita gente que transforma a sua mente e pega um tema, um assunto, e depois disso faz daquele assunto o centro da sua religião, olha o mal que está fazendo. Diz a revelação: tempo e energia podem ser melhor empregados do que demorarmos-nos sobre enganos de nossos oponentes, que usam de calúnias, falsas representações, uma série de enganos tolos inventados por quem? Pelo próprio Satanás. Recebe atenção enquanto o povo está o quê? E aí? Para onde você vai? Para onde você vai? Vamos em frente. Pode seguir. Enquanto tempo precioso é empregado seguindo as distorções e subterfúgios de oponentes desonestos, o povo que está aberto à convicção está perecendo por falta de conhecimento. Uma série de enganos tolos inventados pelo próprio Satanás recebe atenção enquanto o povo está clamando por alimento, por sustento em tempo oportuno. Amigos, está claro isso aqui para você ou não? Vocês já conheciam esses textos? Enquanto o tempo precioso é empregado seguindo as distorções e subterfúgios de oponentes, de dissidentes, e aqui usa a expressão desonestos. O povo que está aberto à convicção está perecendo por falta de conhecimento. E aí ela diz: uma série de enganos tolos, inventados pelo próprio Satanás, recebe atenção enquanto o povo está clamando por alimento, por sustento em tempo oportuno. Próximo. Pessoas que treinaram a mente para guerrear contra a verdade são usadas para manufaturar enganos. E não mostraremos sabedoria tomando-os de suas mãos e passando-os a milhares que jamais teriam pensado neles não tivéssemos nós os publicado ao mundo. É isso que nossos oponentes querem que façamos. Querem ser notados e que publiquemos por eles. Qual a reação do grupo? Vou abrir para algum comentário. Que tal? Alguém quer falar alguma coisa? Olha lá. Pessoas que treinaram a mente para guerrear contra a verdade, que falam no texto anterior que são produtos de Satanás. Pessoas que guerrearam, que treinaram a mente para guerrear, são usadas para fazer o quê? Olha aqui, ó. Produzir enganos. E não mostraremos sabedoria tomando esses enganos de suas mãos e passando esses enganos a milhares que jamais teriam pensado neles, não tivéssemos nós os publicado ao mundo. Às vezes um pastor sobe num púlpito no sábado para vacinar a igreja. Olha, irmãos, tomem cuidado, tem um grupo aí de dissidentes e tal, e o pessoal começa a levantar a antena e ficar com a pulga atrás da orelha. O que está acontecendo, pastor? Esses irmãos estão pregando sobre a natureza do Espírito Santo e tal, estão falando isso, que ele é uma energia e tal, do púlpito de sábado, pregando isso. Aí o irmão que está lá sentado no meio da igreja vai falar assim: mas espera um bocadinho aí, o que esse indivíduo está a pensar
que o Espírito Santo é uma força, não é uma criatura, não é um Deus, e começa ele a pensar em coisas que ele jamais havia o quê? Pensado anteriormente. Por quê? Porque Satanás é especialista em falsificar a verdade e em criar outras pseudo-verdades para poder confundir a mente das pessoas. E às vezes, o que a gente faz? Nós somos usados para poder propagar as ideias de quem? Desses indivíduos que estão sendo usados por Satanás. E a gente sabe o que faz? Usa o púlpito para falar dessas ideias. Quando o púlpito deveria ser pregado o quê? A verdade, única e exclusivamente a verdade. O púlpito não deve ser um tribunal para acerto de contas. O púlpito deve ser um local onde você apresenta a graça, a justiça de Cristo, o amor aqui. Você tem que tratar com o dissidente, se é o caso, sai da igreja e vai lá embaixo, se reclusa numa sala com esse indivíduo ou com o grupo e conversa pontualmente com eles. Não abra nada que não seja de interesse da salvação da igreja. Mas vocês vão descobrir agora, porque eu vou apresentar a vocês qual é o segredo para se lidar com esse tipo de gente. Querem ver? Vamos em frente. Leia aí. Eles não querem ser ignorados. A oposição é o elemento que amam. Não fosse por isso, teriam pouca influência. Então, essas pessoas dissidentes, o que eles querem? Eles querem guerra, eles querem conflito. A gente usa uma expressão no Brasil, não sei se vocês usam aqui, eles têm um espírito belicoso, de bélico, de guerra. Aí está? De guerra. Eles querem guerrear, eles não querem ficar em paz. Eles querem ser nossos oponentes. Entendeu? E outra, eles não querem ser o quê? Eles não querem ser ignorados. Porque se você os ignorarem, aí, meu amigo, eles não têm valor nenhum. Oposição é o que eles amam. Belicosidade, disputa, bate-boca no meio do corredor da igreja. É isso que eles amam. Agora, olhe só como que nós devemos tratar esses indivíduos. Vai lá. Eles desaparecerão mais rapidamente se forem ignorados, se deixarmos que os seus erros e falsidades sejam tratados com desprezo silencioso. Eles não querem ser ignorados. A oposição é o elemento que amam. Não fosse por isso, teriam pouca influência. Como que nós devemos tratar os dissidentes? Olha a expressão clássica, 2 palavras. Devemos tratar essas pessoas com desprezo silencioso. Mas, pastor Estêncio, o apóstolo Pedro não fala que a gente tem que ter resposta à altura para toda e qualquer dúvida no que tange as Escrituras Sagradas? E a resposta é sim, absoluto. Mas, tome cuidado, porque às vezes, quando você começa a dar muito ouvido aos indivíduos que são dissidentes, você esquece de fazer o quê? O teu trabalho. Eu vou falar mais baixo, porque eu estou gastando minha voz. Você esquece de fazer o seu trabalho. E aí o que acontece? Acontece uma coisa só. Você não batiza, as suas ovelhas ficam amedrontadas, ficam assustadas, e você fica orbitando ao redor desses assuntos, desses dilemas, desses problemas que não levam você a lugar algum. Eu aprecio muito essa expressão aqui. Devemos tratar esses indivíduos com desprezo silencioso. Correto? E podem perceber uma coisa, amigos. Quando esses indivíduos aparecem nas nossas igrejas, quantos vão?
deles. Geralmente vai um, dois, e ali sentam, tentam se infiltrar, tentam conversar com o membro, fazer amizade com um, com o outro. Daqui a pouco eles começam a mostrar quem são, não é? Agora, se você pegá-los ali e já começar a fazer um terrorismo com eles, olha, eles vão destruir a igreja e tal, vamos mandar esse povo embora e fazer todo um terror com eles, aí a coisa começa a complicar, amigos. E aí você começa a afugentar o rebanho de Deus. Então a revelação é clara, tome cuidado com eles. Agora, eu não estou aqui como ministro do Evangelho dizendo a vocês que nós devemos nos omitir a responder os dissidentes. Não estou dizendo isso aqui. O que eu estou a dizer é que se nós damos um valor mais agregado a eles do que a pregação do Evangelho, o nosso ministério se torna um ministério de combate à dissidência e não um ministério de conversão de pecadores. E tome cuidado para que o seu ministério não seja mais apologético do que proclamativo. Porque há pastores que acham que a apologética é mais importante do que a proclamação do Evangelho. Problemas nós sempre teremos. Dificuldades sempre teremos. Desde o tempo de Cristo já havia. Aqui estudamos ontem a autoridade dele sendo questionada. Foi assim na igreja primitiva, na patrística, foi assim na Idade Média, foi assim no início do Adventismo, e será assim até o fim do mundo. E você foi chamado por Deus para poder pregar e pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. E vou falar outra coisa, vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, não vou antecipar, vai aparecer aqui, vamos lá, ao próximo, por favor. Aí está, o próximo, por favor. O mais seguro meio de destruir falsas doutrinas é pregar a verdade. Manifestai um espírito brando, compassivo para com os que erram, pondo-vos em contacto com os corações. Colegas de ministério, qual é o meio mais seguro de destruir as falsas doutrinas? Aí, ó. Pregue a verdade. Lembra daquele aluno que apareceu na minha sala? Eu perguntei, o que você está pregando no teu culto? Que evangelho é esse, irmão? Você está pregando a palavra? Você está anunciando a Cristo? Hã? Então, vencer o mal com o bem. Manifestai, portanto, um espírito brando, compassivo com os que erram, ponde-vos em contato com os corações e assim avance no teu ministério. Seguindo. Aí está, pode ir. Vocês podem remover todos os argumentos hoje e fechar a boca de provocadores de modo a não poderem dizer nada, e amanhã eles repetirão os mesmos argumentos. Nestes últimos dias há uma grande obra a ser realizada em pouco tempo. Enquanto muitos estão se aprontando para fazer algo, seres humanos estão perecendo por falta de luz e conhecimento. Vocês podem remover todos os argumentos hoje e fechar a boca dos provocadores hoje, de modo a não poderem dizer mais nada. Não tem um argumento sequer para poder falar hoje. Mas amanhã o que vai acontecer? Eles vão repetir tudo de novo os mesmos argumentos. Eu tenho um amigo que me antecedeu. Não sei se vocês conhecem, o pastor Alberto Tim, deve conhecer. Já veio aqui, né? Já falou para vocês? Eu lembro quando ele falou para vocês. Ele falou que vinha para cá. Faz tempo isso. Alberto Tim. Ele conta para mim uma história que uma vez ele estava numa igreja fazendo um sábado do Espírito de Profecia, e lá estava um certo dissidente, um indivíduo que era meio problemático, e de repente ele começou a assistir as palestras e tal e tudo. Deu 6 da tarde, todo mundo estava lá. Deu 7 da tarde, todo mundo estava lá.
deu 8 da noite, era hora de todo mundo ir para casa, sábado à noite, já era tarde. Quando de repente veio uma pergunta à frente, dessas aqui, escritas, e a pergunta era sobre os 1135 dias de Daniel capítulo 11, perdão, Daniel capítulo 12. Exatamente, 12. E o meu colega pegou, olhou a pergunta, e gentilmente falou assim: por favor, são 8 horas da noite, quem fez essa pergunta? Aí uma pessoa levantou a mão: foi eu, pastor. Era esse indivíduo. Ele disse assim: olha, são 8 da noite, eu passei o dia inteiro trabalhando aqui com vocês, dando sangue, suor, estou cansado, muito cansado. Você está me fazendo uma pergunta que vai depender de pelo menos 2 horas para eu responder essa pergunta. Você tem certeza que se eu responder essa pergunta você vai se convencer à verdade do Adventismo? Após eu responder essa pergunta? Ele falou: se o senhor responder, sim. Colega cansado, exausto, abatido, aflito, final de sábado, precisava voltar para casa, tinha mais 3 horas de viagem, de carro, pegou um giz na lousa e começou a fazer o diagrama profético das profecias bíblicas de Daniel, e aí explicando as 2.300 tardes e manhãs, os 1.135 dias, e aí vai. Quando ele olhou para o relógio, já eram 10 para as 11 da noite. O indivíduo estava lá, alguns já tinham saído, mas aquele rapaz estava lá. Quando ele fez todo o diagrama no quadro, explicou ponto por ponto, colocou o ponto final e olhou para o rapaz: e então, o que você tem a dizer? Ele virou para o pastor e disse assim: eu ainda continuo com as minhas ideias. Eu ainda continuo com as minhas ideias. Então, amigos, são situações que a gente às vezes lida na igreja. E a gente passa por isso de forma às vezes frequente. Só que a gente precisa pedir a Deus sabedoria para lidar com essas circunstâncias. Porque não são fáceis essas situações, não é? Então você pode responder 200 perguntas, como eu disse a vocês. Vão ter amanhã 400. E no outro dia mais 600. E assim vai. Não tem fim. Por que funciona assim? Porque quem está manufaturando essas perguntas? O inimigo de todas as almas, Satanás. É ele que está manufaturando isso. E é ele que tem interesse. E qual a sua tática? Nos deixar presos a essas questões e impedir-nos de nós fazermos o ministério da pregação da palavra. Enquanto diz Deus, o mundo está lá carecendo pelo pão e pelo alimento. E aí vem nos últimos dias, há uma grande obra a ser realizada em pouco tempo, enquanto muitos estão se aprontando para fazer algo, os seres humanos estão perecendo por falta de luz e conhecimento. Eu acho que nós vamos parando por aqui. Pode passar mais uma? Aí está. Pastor, por favor, leia para a gente. Se homens que se empenham em apresentar e defender a verdade da Bíblia empenharem-se em examinar e mostrar o engano e inconsistência de homens que desonestamente mudam a verdade de Deus em mentira, Satanás suscitará oponentes suficientes para manter suas canetas constantemente em uso, enquanto outros ramos da obra serão deixados a sofrer. Que tal? Hoje é com o computador, é a internet. Então, se tem pessoas que querem começar a defender a verdade da Bíblia e empenharem-se em examinar e mostrar o engano e inconsistência de homens que desonestamente mudam a verdade de mentira, o inimigo vai criar oponentes suficientes para mantê-los ligados no seu teclado,
no seu WhatsApp, no seu Facebook, vai ter combustível. O inimigo vai manter você ocupado com coisas que não competem à missão. E aqui, amigos, eu preciso parar um minutinho. Eu queria a atenção de vocês aqui um minutinho. Eu pergunto a vocês: você tem consciência da tua missão? Tem consciência da tua missão? Você sabe claramente qual é a tua missão que você está desempenhando hoje no teu distrito, na tua igreja, no teu ministério? Isso está claro para você? Está claro para a tua família? A tua missão? Porque se a tua missão não está claro para você, amigos, você pode se tornar apenas um brinquedo nas mãos do inimigo, que vai se perdendo aos poucos, e vai começando a dar voltas em torno do seu próprio umbigo, e não chega a lugar nenhum nunca. Então o foco da nossa missão tem que estar claro todos os dias. O que eu vou fazer hoje, Senhor? Qual é a tua vontade para mim? Qual é o plano da semana? Qual é o plano do mês? Qual é o plano da quinzena? Qual é o plano que a União colocou para nós realizarmos? Visitar 10 pessoas por semana. Ah, pastor, é muita coisa. Muita coisa. Quantas pessoas Jesus visitava por dia? Quantas pessoas Jesus visitava por semana, por mês? Quantas pessoas eram alcançadas pelo seu amor e a sua graça? Ele dedicou tudo que tinha, a sua vida, seus dons, seus talentos, por amor a essa causa. Qual é o seu ministério? Essa é a pergunta. Está você focado nisso? Ou tem coisas que estão tirando você do foco, colocando você em um segundo nível, um terceiro nível, um patamar distante da realidade para a qual Deus te chamou? Seguindo. Se Satanás percebe que pode manter homens respondendo às objeções de oponentes e assim manter suas vozes silenciosas e impedir que façam a obra mais importante para o tempo presente, o seu objetivo é alcançado. Misericórdia. Aí, vou repetir. Se o inimigo percebe que pode manter vocês, homens, ministros, respondendo objeções de oponentes, e assim manter as vozes silenciosas e impedir que vocês façam a obra mais importante para o tempo presente, ele alcançou o que ele quis. Ele alcançou o que queria. E a gente perdeu a oportunidade de refletir Deus, o caráter de Cristo ao mundo. Próximo. Encerrando. Crede no Senhor vosso Deus e crede nos seus profetas e prosperareis. Meus amigos, essa passagem é tão conhecida de nós, mas ela tem um sentido e um significado muito profundo. A palavra diz: crede, crer de todo o coração no Senhor, o revelador, vosso Deus, e vocês estarão seguros, não andarão pelas vielas, pelas quebradas dessa vida, vocês estarão seguros, em um caminho seguro. E depois ele diz: crede nos seus profetas, e vocês farão o quê? Você quer ter prosperidade no teu ministério? Quer ter prosperidade na tua vida pessoal? Quer ter prosperidade na tua vida familiar? Quer ter prosperidade na tua vida social, financeira, acadêmica? A palavra está dizendo: crede no Senhor vosso Deus, e você vai estar seguro. E crede nos profetas, nas orientações dos profetas, e vocês alcançarão prosperidade. Que Deus a todos abençoe. Meu desejo e oração. Amém.